Proposta brasileira de cessar-fogo será votada hoje no Conselho de Segurança da ONU. Não é a única, uma proposta russa também vai ser votada. Você tem essas duas já arquitetadas, já finalizadas e que serão votadas. A brasileira é que tem mais chance de ser aprovada, ainda que seja difícil você imaginar um acordo, principalmente entre os países que têm poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Coloco para vocês na tela uma manchete do G1 para ilustrar aqui o nosso novo assunto, que na verdade tem tudo a ver com os anteriores, né? A gente segue falando da guerra. O Conselho de Segurança da ONU marcou então para essa segunda-feira, às 7 da noite, horário de Brasília. Então vocês vão estar assistindo o Flow News ali, sob comando do Rafa, e vai estar acontecendo pelo menos o início dessa reunião no Conselho de Segurança da ONU. Mais uma, né? Todas as anteriores não se chegaram a um acordo. Agora essa proposta brasileira e russa serão votadas hoje à noite, horário de Brasília. A principal perspectiva por trás dessas propostas é um cessar-fogo, é a tentativa de um cessar-fogo nesse momento, principalmente ali na faixa de Gaza. Bem como, é claro, a libertação dos reféns, né, que estão já há mais de uma semana em posse do Hamas ali na faixa de Gaza, os reféns não só israelenses, mas que estavam em Israel e foram sequestrados ali, além de tantos outros que foram mortos, né. Inclusive tem um vídeo que já a gente vai colocar de uma brasileira, uma das vítimas fatais, né, a Bruna, uma das brasileiras que morreu, tinha 24 anos, a gente falou dela na semana passada, já tem um vídeo que passou a circular ontem, dela escondida num bunker durante o ataque. Então, uma situação muito delicada, velho, tanto para quem morreu e para os familiares, quanto para quem segue sequestrado ali com Hamas, né? No entendimento dos diplomatas brasileiros, esse texto que será apresentado hoje por eles lá no Conselho de Segurança da ONU, ele foi costurado de forma mais equilibrada do que os anteriores, do que as propostas anteriores, inclusive a proposta russa, que vai ser apresentada. A ideia principal é que esse texto não seja vetado pelos países que têm poder de veto, né, os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Vale destacar que faz 7 anos que esses países não entram num consenso em reuniões do Conselho de Segurança da ONU em qualquer assunto que diz respeito a esse conflito entre Israel e Palestina. Ou seja, se houver um acordo hoje, ele seria inédito em 7 anos. Já dá um pouco do tom ali do quão difícil é a gente imaginar um final feliz dessa reunião de hoje. O texto da Rússia pede a criação de um corredor humanitário para a saída de civis da faixa de Gaza. Tem tudo a ver com o primeiro assunto que a gente abordou hoje na live, né? Mas não denuncia textualmente ali na proposta o Hamas. Pode parecer besteira esse tipo de coisa, mas é exatamente aí que trava para um lado ou para o outro. Um texto como esse, por exemplo, dificilmente vai ser aprovado pelos Estados Unidos. Dificilmente os Estados Unidos, ou os europeus, enfim, mas para eles, acima de tudo, tem que ter uma condenação ao Hamas. Coisa que a China e a Rússia é um pouco mais reticentes, são países um pouco mais reticentes. E aí a gente chega à proposta do Brasil, que será apresentada hoje também e vai passar por votação. Essa proposta do Brasil condena ataques terroristas do Hamas, já é importante, pede a liberação dos reféns israelenses, num sinal claro por parte do Brasil, tanto nessa parte da liberação dos reféns, quanto de condenação ao Hamas, de apelo aos Estados Unidos, aos europeus. Então, nesse sentido, a gente não deve ter um veto dos Estados Unidos, por exemplo, a essa proposta brasileira. Só que a proposta brasileira também faz um apelo para que o governo do Netanyahu abandone esse ultimato que ele deu de quinta para sexta-feira da semana passada, para que palestinos deixem a região norte da faixa de Gaza, num indício de que ali será atacado pelo exército de Israel, o que ainda não aconteceu, mas há uma perspectiva ao longo de todo o final de semana, né? Havia e segue agora nesse início de semana de que isso vai acontecer a qualquer momento. Esse ponto já agrada os russos e os chineses, que teriam também poder de voto, né, nessa proposta de hoje, poder de veto, perdão, nessa proposta de hoje. Então, é uma tentativa costurada pelo Brasil de agradar todo mundo. Numa dessas, você realmente consegue agradar todo mundo e a proposta passa. Por outro lado, você pode simplesmente não agradar ninguém e acabar que todo mundo vai vetar a proposta do Brasil. É uma parada curiosa para a gente ficar de olho, lembrando que o Brasil está na presidência do Conselho de Segurança da ONU. Acima de tudo, a gente está falando de propostas tanto da Rússia quanto do Brasil por um cessar-fogo humanitário ali na faixa de Gaza. É onde hoje os olhares do mundo todo estão concentrados.